aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e hoje vai aparecer telejornal, tá? Por que disso, japonês? 4 materinhas pra você. Pra você ficar bem informado das bizarrices que tá acontecendo aqui no Japão. Por que disso? Tem notícia que eu vou soltar aqui pra você hoje que parece bizarra. Ela é realmente bizarra, assim, é até difícil de engolir que isso tá acontecendo. Mas vamos lá, olha só. Então eu vou passar aqui os títulos das matérias, tá? E depois vamos tocar nisso para frente. Aumentou, tá, o número de, como é que se fala, do valor das pensões, no caso assim, da Seguridade Social para quem é independente. Tá? Isso, que é independente, o que é? É autônomo. Já ia falar anônimo, né? Ia falar anônimo é bom, né? É autônomo, para quem é autônomo aqui no Japão. Japonês, por que você está fazendo esse tipo de coisa? Porque é importante. Tá? A pessoa, se ela quer montar um negócio no Japão, mesmo que seja de forma autônoma, ela se regularizar. Por quê? Com esse tal do My Number, pode ser que mais cedo ou mais tarde essa pessoa caia na malha fina, por uma série de fatores que eu não vou passar aqui. Mas se ela cair, e o governo bater na porta dela, ela vai chorar lágrima de sangue. Isso com força. Tá? Então, sugiro que se regularize o mais rápido possível para você que quer montar um negócio no Japão, mesmo que seja um negócio de logística, famoso dropshipping. Dropshipping nada mais é do que logística, só que se regularize. Porque se o governo pegar, tu tá lascado. Simples assim. Japonês, por que você tá lascado? Por que você fala que tu tá lascado? O valor da multa. O valor da multa vai ser astronômica. Você pode ter certeza. Mas, continuando aqui. Próxima matéria. Diminuição no preço de luz e gás no Japão. Né? Para o mês de agosto. Japonês, mas não é por causa do negócio do Kishida? Sim, deveria ser, mas diz a lenda aqui que não. Diz a lenda aqui, só que não é para todas também. Tá? São para 7 empresas. No Japão tem 10 grandes, são 7 dessas 10 empresas anunciaram diminuição nos valores, tá? Aqui no Japão, independentemente do Kishida. Então a diminuição deveria ser, como é que fala assim, como se fosse na base de juros sobre juros? Sim, deveria ser. Tá? Mas entre ser e acontecer, existe um buraco, uma lacuna desse tamanho. E você sabe que as companhias de gás e luz no Japão, elas não são, como é que fala assim, o famoso bento. Elas não são bentas. Um grande exemplo disso, o que é? Juntou-se no ano passado, tá? Um grande número de empresas de luz. O que elas estavam fazendo? Cartel. Sim, cartel. Parece até uma coisa assim, como é que eu falo assim, estranha de se ver hoje em dia. Sim, mas cartel da luz. Tá? Como apareceu um outro cartel tempos atrás. Questão do gás. Então você vê que estava tendo cartéis. Estão fazendo cartéis as empresas aqui para tentar, como é que fala assim, fazer aquela ideia da máfia ali. Vamos manter o mesmo preço para todo mundo. Como é que fala assim? Só que é os nossos preços, tá? Não é o preço que o governo quer. Aí alguém foi lá e deu com a língua nos dentes, tá? Quem estava dentro do cartel ali, se eu não estou enganado, foi da Kansai ali que deu com a língua nos dentes. Aí quebrou as pernas de todo mundo. Aí isso veio a público e etc. Então já dá para você sacar por A mais B que nem tudo que reluz é ouro, tá? Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa no Japão que tá esquisita. Então vou noticiar isso também, tá? A redução dos preços em agosto para luz e gás. O aeroporto de Narita não está conseguindo combustível suficiente para os aviões que estão vindo para o Japão. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam no negócio desse? O aeroporto de Narita, o maior aeroporto do Japão. O aeroporto que tem mais fluxo de pessoas aqui no Japão. Não está conseguindo garantir combustível para os aviões que vêm para o Japão. Vocês têm uma noção de um troço desse? É bizarro um negócio desse. Só dá a entender uma coisa só. Que eles não estão conseguindo lidar com o turismo. A quantidade de pessoas. Então eles têm que brecar a entrada de pessoas de alguma maneira.
Só que eles não podem falar publicamente falando. Ó, a gente não tá dando conta com o turismo, tá? Não venham pro Japão. Eles não podem falar isso. Então já dá para você sacar pro, mas bem que alguma coisa eles iriam fazer. Porque o Japão, da forma que tá, acontecer isso aí não faz sentido. Antes do coronavírus, você nunca ouviu, eu nunca ouvi falar um troço desse. Que é? Governo Kishida. Você viu que o governo Kishida ele não está preparado para uma série de coisas. E não está dando conta. É vida que se segue, tá? Então, a última matéria aqui. As montadoras, 5 montadoras japonesas estão amargando prejuízo na China. Prejuízo na China. Japonês, você está falando da China. Você até fechou o olho, né? Você está falando da China, né? Vamos ver se ilumina a sua cabeça. Sabe por que eu estou falando da China? Primeiro, a China é um dos maiores compradores do Japão, parceiro econômico. Segundo, se as montadoras japonesas estão amargando prejuízo lá, elas vão amargar prejuízo aqui também. E muita gente, de forma direta ou indireta, vai amargar esse prejuízo. Por quê? A partir da hora que a China deixa de comprar carro japonês, muitas das peças desses carros japoneses saem daqui do Japão. Não é fabricado direto lá. Então muitas dessas empresas aqui no Japão, elas vão amargar essa queda nas vendas. Você, por exemplo, vamos dar estatisticamente falando. Toyota, 50%. Daihatsu, 25% e Mazda, 25%. Tá, no caso da China ali, se caiu esse 50% da Toyota, por exemplo, esse 50% da Toyota, então 50% da Toyota vai amargar aqui no Japão. E o que acontece? E tem empresas que elas não mexem, empresas que fazem peças, mas elas não mexem exatamente só com autopeças. Então ela mexe com peça para o furô, mexe com peça para caixa de luz, para uma série de outros locais, independente da autopeça. Então essas empresas ainda conseguem segurar a onda. Por isso que eu falo para você, quer procurar emprego no Japão, quer trocar de emprego, ou quer vir do Brasil para cá financiado, não há problema, mas pesquise. E é esse tipo de coisa que eu falo para você, pesquise. Porque se você cai numa empresa, por exemplo, que só a autopeça ali, ela só mexe com o carro da Toyota, ou mexe com, 60% Toyota, 40% Daihatsu. Se dá um problema desse na China, ou aqui mesmo dentro do Japão, e é com a Toyota, por exemplo, se 60% do trabalho dessa empresa é da Toyota, se der um problema, é 60% que vai cair nessa empresa. Então, dependendo da forma que cair nessa empresa, vai demitir. E não tem como a empresa segurar a pessoa. Foi igual o que está acontecendo lá nas 2 fábricas da Toyota, pro lado de Iwate, e eu não lembro o nome da outra. Eu sei que Iwate está junto, está no meio. Eles vão fechar por mais de 2 meses. Você acha que as empresas vão conseguir segurar as pessoas ali? Todas não. Pagando aquele 60% do TED? Não. Muita gente vai ser demitida. Por isso que eu falo, quer mudar de emprego? Não há problema, mas pesquise. Procure ver o que a empresa faz. Porque pessoas que trabalham lá dentro, elas têm uma noção. Se a pessoa não for alheia à realidade, ela tem uma noção. Porque quando ela trabalha, ela precisa ler o DENPYO. No mínimo. Não é só para saber os números, não. Geralmente é para saber os números de quantidade, para você ter a produção. O DENPYO que a gente fala assim, é o papel que vai junto com as peças, mostrando os processos de fabricação dela. Quais os passos que aquela peça já fez. Então ela vai para o fulano de tal ali, então aquela peça passa por um processo. Passa por um torno, um lixamento, sei lá o que foi. Vai fazer ali um banho químico, alguma coisa. Então depois ali o doido ele tem que carimbar o dia que foi feito, etc. Geralmente assim, ou como é que se fala? Vai no carimbo manual, ou é jogado no computador, alguma coisa tem. O cara vai lá na máquina e nem abate o código de barra, mas sinal que deu entrada e saída. Só que ali está escrito, geralmente, quantidade de peça, né? Ou nome do fabricante. O fabricante fala assim, para onde vai essa peça, no caso da Toyota, ou etc. Ou a marca do carro, ou o produto.
tá? Porque ele precisa ter uma certa descrição para não haver complicações na hora de você soltar como é que se fala assim, as informações dentro do banco de dados. Eu não vou entrar nessa questão de banco de dados relacional, porque isso aqui vai dar uma dor de cabeça para poder explicar. Mas precisa ter uma certa referência ali no papel sobre o tipo de peça, para onde que ela vai, por causa dos cruzamentos dentro do banco de dados, para ficar fácil. Porque se ela não coloca uma referência muito clara, quando a pessoa ela vai fazer cruzamento de informações dentro do banco de dados ali, ela vai se perder. Na hora que ela se perder, já era. Para ela conseguir achar essas informações de novo, dá um trabalho danado. Quem trabalha com auditoria sabe do que eu falo. Então tem muita coisa que, como é que se fala? Tem que se tomar cuidado sim. Por isso que eu falo assim, olha nos DMPO. Se você não ficar alheio à sua situação, dá para você sacar por A mais B. Então tem empresas que se você perguntar para o fulano sabe. Olha, minha empresa faz peça para isso, para aquilo, para aquilo. Se ele não sabe de todas, mas alguma parte ele sabe. Então ele sabe que ele não trabalha só para Toyota, ou só para Mazda, ou só para Daihatsu. Então empresas assim, elas têm uma chance muito maior de ficar em pé no mercado do que só aquelas que só mexem com autopeças para determinadas empresas. Igual essas que trabalham para a Toyota diretamente de Iwate e a outra lá, essas se lascaram. Tanto que tinha prefeito, o prefeito da cidade estava no, tipo assim, eu falo chorando, mas é chorando assim, tava reclamando igual pobre na chuva. Porque ele, com esse negócio que a Toyota fez, vai regaçar a economia da cidade dele. Simples assim. Então já dá para você sacar por A mais B que muita coisa importa. E é isso que eu quero trazer para você. Esse problema aqui, né, que vai acontecer, que está acontecendo na China, tá, em relação aos montadores japoneses, que vai afetar o Japão. Diretamente vai. Tá? Sem choro, sem chororô. Tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui pelo pagamento das taxas aqui do Nenkin, tá? A Seguridade Social aqui no Japão. Só que essa daqui é para... Esses dados aqui são dos autônomos, tá? Não é para as pessoas normais. Ó. 前の年度から 1.6 ポイント増加して 77.6% と12年連続で上昇し、後から納付された分を含めた最終納付率も 83.1% といずれも過去最高を更新しました。一方、厚生年金の加入要件が緩和され、移行する短時間労働者が増えたことなどから、国民年金の加入者は1387万人と過去最小となりました。 Então esse aqui, essa reportagem aqui do Nenkin é mais para as pessoas, como é que eu falo assim, autônomas, tá? Só que eu quis trazer esses dados do Nenkin aqui já para você ter uma ideia de como está a parte dos autônomos. Se está valendo a pena, se não está valendo a pena, por quê? Quer montar um negócio no Japão? Regularize. Tá? Vire um Kodin, tá? Mas regularize. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu faço até pausa para poder falar. Porque quem acompanha a mídia japonesa em vários segmentos já cansou de ver pessoas sendo presas por não estarem regularizadas com a parte do pagamento de taxa, das taxas do Japão, que, né, no caso, taxa de trabalho, etc. Então, dá problema esse tipo de coisa? Dá. E quando a pessoa, o fiscal vai lá na sua casa, for na sua casa, por exemplo, e ele pedir para você, ó, eu quero o seu livro fiscal dos últimos 5 anos. Se você não tiver isso para você apresentar para ele, tu tá lascado. Só que ele não vai pedir só o seu livro fiscal. Ele vai pedir todas as comprovações, notas fiscais, tudo para você. Porque já mostrou isso em várias notícias, como é que se fala assim, noticiários japoneses aqui. Eles pedem. Tem situação, se o fiscal for muito, como é que se fala assim, se ele quiser mesmo ferrar com a tua vida, ele fala assim, eu quero os dos 10 últimos anos. Dos últimos 10 anos. Toda a sua parte contábil.
Se você não tiver isso, tu vai se lascar. Quando o fiscal for muito legalzinho, 5 anos. Eu quero dos últimos 5 anos sua parte fiscal todinha. E aí? Porque já apareceu isso na televisão japonesa. Por isso que eu tô falando. Isso aí não é coisa que eu tô inventando. Já apareceu. Não é nenhuma nem duas vezes que aparece. Então, isso dá problema, dá muito problema. Por isso que eu falo para as pessoas. Se regularize. Principalmente agora, com a ideia do My Number, eles estão pegando. Tá? Com o My Number, ele... Se eu explicar para você detalhado aqui, vai dar mais de 1 hora de vídeo. Nada mais é que eles vão ficar de olho nas transações das contas bancárias. Isso para começar. Tá? Isso é só o começo. Então, se eles pegarem a descrição de uma conta bancária ali, com uma declaração do imposto de renda, e cruzar, se der uma discrepância, ele já vai cair na luz amarela. Aí é a hora que eles vão fazer o famoso chirabeiro. Tá? E chirabeiro nada mais é que investigação. Eles vão fazer a investigação ali, e na hora que eles começarem a detectar as divergências, tu já era. Tá? Não tem muito o que fazer. E geralmente as multas são cavalares. Tá? Não vai achando que eles vão te dar uma multa de Timã, Nimã, não, que de 10 mil, 20 mil, que não é. É na base dos milhões as multas. Então, isso dependendo do porte. Tá? Se eles verem que a empresa com um porte muito mais alto, é na base dos bilhões. Então já dá para você sacar por A mais B que tu vai tomar multa de milhões. Então tome cuidado, tá? Aqui no Japão. A japonesa, mas eu não tenho, como é que se fala, o My Number, não tem nada disso. Corro risco de ser pego? Sim. Pela quantidade de transação na sua conta bancária. Se eles detectarem ali, se o banco detectar um grande número de, como é que se fala, de entradas e saídas, o cara vai falar, pô, pera lá, né? Tem alguma coisa estranha aqui. Aí nisso ele já solta para o Ministério da Fazenda ali, já para ficar, para o Ministério da Fazenda já ficar de olho. Então esse tipo de coisa acende sinal amarelo para muita coisa que muita gente desconhece. Então, igual, por exemplo, a pessoa não tem registro nenhum, mas ela trabalha com redirecionamento de compra aqui no Japão. Tá. Começa a entrar alguns valores na conta bancária da pessoa ali. Tá. Só que aí ela declara, quando ela vai fazer o registro ali no... Como é que se fala? No banco, na conta do correio, que ela não trabalha, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo mais. Mas está entrando dinheiro, e ele está saindo, está entrando dinheiro saindo. Sinal que não condiz com o que ela escreveu ali. Aí nisso já vai acender o quê? A luz amarela. Também. Essa é outra situação que acende a luz amarela. Porque ali quando você vai renovar como é que fala, o contrato com o banco ali, o banco do correio, por exemplo. Se você chegou a época de renovar o Zarucado, né, o seu visto, você renovou e não foi lá atualizar seus dados, eles vão bloquear suas contas. Isso é fato. Já gravei um vídeo aqui no canal. Aí você vai lá, atualiza seus dados, eles desbloqueiam a conta. Tá? Então, toda vez que você estiver no Japão, deu um bloqueio de conta, primeira coisa que você dá uma olhada aqui que é, renovei o visto e não atualizei as contas no Japão, pode ter sido isso. Não é nada demais, você só vai lá e preenche um novo papel. Só que esse novo papel, ele tem uma enquete ali que você vai preencher um raio de um monte de coisa. Então se você escrever alguma coisa ali que não condiz com o que você faz, tu tá lascado. É a mesma coisa, a pessoa ela fala assim, ela tem um dos campos que ela fala assim, eu não vou usar essa conta aqui para fazer remessa para o exterior. Beleza. Mas se começa a entrar dinheiro de remessa do exterior, o banco vai falar assim, pô, ela não está mandando, mas ela está recebendo, ela tem alguma coisa estranha aqui. E dependendo da quantidade de movimentação, é questão de tempo, só por isso eu bater no teu pé. Tá? A Receita Federal Japonesa. Então, por isso que eu falo, tome cuidado. Mas vamos lá, matéria, falei, dei uma bruta de uma explicação aqui que merece até seu like no vídeo, né? Porque tem muita coisa que muita gente desconhece aqui. Mas vamos lá. A taxa de pagamento do prêmio, tá? Da parte de
Social aqui no Japão, tá? Para os trabalhadores independentes, no caso os autônomos, isso é o valor, tá? Estamos falando dos valores. Foi de 77,6% em relação ao ano passado, ultrapassando a taxa do ano anterior pelo 12º ano consecutivo, atingindo sua máxima histórica. Entretanto, o número de assinantes está entre 14 milhões, o mais baixo. Então você vê que o valor que ele tem que pagar subiu 76,6%. Está muito caro, tá? Para o autônomo pagar. Então já dá para você sacar para mais bem que o governo Kishida ele está querendo grana de qualquer jeito. Tá? O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar anunciou que a situação da participação em pagamentos dos prêmios de pensão nacional para os trabalhadores autônomos e estudantes do ano passado aqui no Japão. Tá? Segundo o relatório, a taxa dos pagamentos dos prêmios do seguro, né, aumentou em 1,6 ponto face ao ano anterior para 77,6. Quando ele fala taxa de pagamento dos prêmios, é o que a pessoa tem que pagar ali para o governo. Tá? Não é o que o governo está pagando para ela, não. Porque no caso, as pessoas estão pagando para o governo. Tá? Subindo pelo 12º ano consecutivo. E a taxa de pagamento final, que inclui o valor pago posteriormente, foi de 83,1% em ambos os casos. Tá? O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar e o Serviço de Pensão do Japão pretendem aumentar a taxa de pagamento final para faixa superior a 80% ao longo dos próximos 5 anos. Então já dá para você ter uma ideia que vai subir o valor, tá? Para os autônomos ali. Por outro lado, devido à flexibilização dos requisitos de elegibilidade para a pensão para os trabalhadores autônomos, já vou explicar isso o que é, e o aumento no número de trabalhadores de tempo parcial em transição, o número de participantes na pensão nacional do Japão diminuiu em mais de 8 milhões, caindo para 13,87 milhões, em comparação com o valor mais elevado. O número do ano fiscal anterior. Esse é o número mais baixo de todos os tempos. Já deu para você sacar o que é. Né? Por quê? O governo aumentou muito. Tá? Quando ele falou da flexibilização, o que ele fez? Ele diminuiu as horas. Tá? Que a pessoa seria diretamente obrigada a pagar o Nenkin. Então, com esse, como é que se fala, com essa diminuição, muitas pessoas pararam de trabalhar até aquele patamar ali, para não ter que pagar o imposto para o governo. Só que esse pagamento de imposto para o governo, ele é, como é que se fala assim, ele é uma faca de dois gumes. Tá? Por quê? Tem pessoas que elas são sozinhas, elas pagam ali, beleza, mas tem pessoas que elas estão como assegurados do seu cônjuge, igual no meu caso, assim. Eu estou no Shakai da minha esposa. Tá? Então, se eu começar assim a ter renda direta aqui no Japão, ter renda e atingir um certo limite ali, um limite mínimo, eu sou automaticamente chutado do Shakai da minha esposa e eu tenho que começar a pagar o meu próprio Shakai. Deu para você entender, né? Então, só que quando eles falam da flexibilização, eles diminuíram esse tempo. Até tempos atrás era 20 horas, por exemplo, semanais, que as pessoas poderiam trabalhar, tá, sem ter que pagar para o governo. Isso caiu para 10 horas. Já foi aprovado, tá? Essa lei das 10 horas. Só que parece que ele ia ser promulgado só daqui a tanto tempo. Então o que está valendo agora é os das 20 horas. Só que antes, se eu não estou enganado, era de 30, caiu para 20. Então, com essas mudanças que o governo está tentando forçar mais pessoas a pagar o Nenkin aqui no Japão, ou a parte de Seguridade Social, não compensa. Porque se ela
entrar ali, começar a ganhar um pouco mais e, como é que se fala? Contrapartida, ela sair do seguro do marido, o valor que ela vai pagar é muito maior do que o desconto do marido. Então, no caso, vale muito mais a pena ela continuar com imposto zero e sendo dependente do marido com imposto zero, trabalhando um pouco, o que ela entrar é 100% para ela, do que ela ter que dar um pedaço dessa fatia para o governo. Ficou meio enrolado que eu falei? Sim, mas é aquela velha história. Existem certos cálculos que as pessoas dá para fazer que ela fica com 100% do dinheiro para ela, sem ter que pagar para o governo. E isso, como é que se faz assim? Não, você não vai estar burlando a lei. Por isso que o governo ele diz flexibilizando a lei para ir pegando essas pessoas, né, que estão fazendo esse tipo de coisa. Só que nisso o que acontece? Só está diminuindo o número de pagadores. Por isso que eu falo que o governo Kishida, ele, em vez dele fazer algo ali para poder aumentar as riquezas do país, não. Ele faz algo para dilapidar as riquezas do país. Ele faz tudo ao contrário das regras das boas práticas da economia. Tem como a economia se sustentar dessa forma? Não. Você vê que são mais de 8 milhões de pagadores de pensão que saíram do mercado. Não é 100, 200, 1000, 2000 pessoas, são mais de 8 milhões. Então já dá para você ter uma ideia que é muita gente que deixou de pagar imposto para o governo. Mais de 8 milhões de pessoas. Isso é algo inteligente para um governo? Não, isso é burrice. Eu canso de falar que o governo que chega é um governo burro. Mas é vida que segue, tá? Mas para não ficar mais comprido do que já está, continuando aqui. Além disso, o número de assegurados da categoria 3, no caso, são as pessoas que podem receber pensões básicas sem ter que pagar a taxa do Nenquim ali, tais como esposas sustentadas pelos seus maridos trabalhadores de escritório, caiu, tá, para a mínima histórica de 6,86 milhões, devido ao aumento no número de pessoas, no caso assim, devido ao aumento no número de mulheres trabalhadoras que estão entrando no mercado, que está representando mais de 40% da diminuição em relação ao pico. Então você vê que a economia está tão ruim que as pessoas em si, como é que se fala assim, elas estão sendo forçadas. Igual no caso, você vê que tem essa parte do marido ali que sustentava a mulher em casa, tá? Aí a mulher fazia sondagem choco, fazia outras coisinhas ali, tá? Só que com essa ideia da flexibilização ali, o ganho dessas mulheres vai ter que pagar um imposto diretamente para o governo. Por isso que deu isso aqui, tá? Essa queda na mínima histórica das mulheres que vão podem receber a ajuda do governo, né, sem ter que pagar a taxa para o governo. Porque basicamente, com essa medida, o governo está fazendo isso, está tirando esse pessoal que poderia ganhar do governo e obriga essas pessoas a pagarem. Só para você ter uma ideia mais ou menos, dependendo da situação, não, eu ia falar besteira, melhor a gente ficar quieto. A boca calada, a gente não entra mosquito, melhor ficar quieto. Então encerra essa parte aqui. Você vê que já foi quase meia hora de vídeo aqui, então preciso correr aqui para não dar uma extrapolada. Parte de luz. Luz e gás. Tá, então 7 das 10 empresas vão, como é que se fala assim, diminuir o preço, tá? E apenas 3 empresas vão subir o preço aqui no Japão, independente do que o Kishida fez ali. Então vamos lá. Aqui o Kyushu Electric Power, tá, no caso a Kansai e a Hokkaido, elas vão subir as tarifas. Todas as outras vai diminuir, igual no caso a Tohoku vai diminuir, a Chubu, a Shikoku vai diminuir. Tá, eles não relatam. Tohoku, Chubu, Shikoku. Eles não relataram as outras aqui, tá?
Então, só no caso da Kansai, da Hokkaido e da Kyushu, se você mora nessas jurisdições, sua conta de luz vai subir. Tá? Tem aumentos aqui, ó, igual no caso da Kyushu, vai aumentar 2 ienes. Parece brincadeira, mas é 2 ienes que ela vai subir. No caso da Hokkaido, não deu valor para Hokkaido do aumento. E o da Kansai também não deu. Tá? Gás, né? Além disso, a tarifa de gás do urbano em agosto, né, serão as mais baixas para todas as 4 empresas. Tá? Então você vê que com a família de consumo médio, tá? No caso a Tóquio Gás vai cair 61 ienes, a Osaka Gás 62 ienes, a Torro Gás 62 ienes e a Saibu Gás 42 ienes. Tá? Só que aqui eles não falaram se é por metro cúbico ou por quilowatt-hora. Se for, como é que se for? Grande provavelmente isso aqui deve ser alguma coisa no metro cúbico. Tá? Mas de qualquer maneira, aí eles reforçam aqui com aquela ideia do governo. Tá? Além das tarifas de eletricidade e gás, o governo usará as tarifas de agosto como contramedidas contra os preços altos. Né? E cobrará das famílias em setembro. Então vai entrar em agosto para cair em setembro. Né? Então o reflexo disso vai vir só em setembro, tá? De acordo com a matéria aqui. As tarifas de eletricidade serão de 3,5 ienes por quilowatt-hora, como eu já havia relatado. Tá? E a de gás, 15 ienes por metro cúbico. Então só tome cuidado aí. Tá? Que grande provavelmente isso aqui não será, como é que fala assim, juros sobre juros. O que isso quer dizer? Que juros sobre juros você vai jogando um montante em cima do outro e ele vai crescendo. Nesse caso aqui do governo deveria ser esse valor de 3,5 kWh, tá? Mais esses abatimentos no caso da Chubo, das 7 empresas ali, da Chubo, da Shikoku e etc. Né? Da Tohoku. Só que dependendo, pode ser que eles façam desconto no final. Para não haver somatório com o do governo. Então pode ser que esse troço vire uma salada na parte fiscal. Tá? Mas não espere grandes descontos. Tá? Mas eu falo assim para você por quê? Se você está aqui no Japão, use essa época desses descontos para você mudar a forma que você administra a sua casa. Tá? Em questão de conta de luz, gás, gastos com isso. Questão de se você toma mais ou furou, pouco furou, se dá para fazer alguma maneira de você segurar a água ali por mais quente por mais tempo sem ter que gastar tanto. Se dá para usar certos aparelhos com certa restrição de tempo. Colocar, tipo assim, não deixar aparelhos em stand-by. O que é japonês? O que é aparelho stand-by? Você coloca o aparelho na tomada ali, ele acende uma luzinha vermelha. Então, dependendo daquela luzinha ali, ela já é o stand-by. Então você vê que você aperta ali, aí ele vai. Só que esse tempo que ele está em stand-by ali, ele está comendo energia. E as pessoas não sabem. Japonês, mas é muito pouquinho. Sim, um aparelho é muito pouquinho. Coloca um monte de aparelho dentro da sua casa, desse dentro pouquinho, ele vira o quê? Um pocão. Simples assim. Então se você conseguir colocar, por exemplo, usar uma chave seletora de energia ali, você fecha, você desliga a chave, você corta a corrente de luz. Então ele para de consumir. Então medidas assim, querendo ou não, ele faz diferença na conta, faz a longo prazo. Porque esse pouquinho que vira um pocão, então você vai desligando as chaves seletoras ali, vai diminuindo essas quantidades de, como é que se fala, de energia que é, como é que se fala, que é comida sem a pessoa perceber, ela faz uma diferença na conta ali. E sem que ela perceba. Eu vi gente colocando timer nas geladeiras. Sim, para poder a geladeira ligar e desligar com um certo tempo, para tentar diminuir isso aí. Vai diminuir um pouco a conta, mas vai fazer o quê? Também vai diminuir a vida útil da geladeira. Simples assim. Então vai acontecer o quê? Dependendo, a pessoa vai ter que trocar a geladeira com
com um tempo menor, vai ter um gasto maior, porque a geladeira aqui no Japão é um absurdo. Ainda mais se você quiser aquelas geladeiras bonitonas, meu, tu vai deixar um rim lá dentro. Então, evite certas dores de cabeça para você. Tá colocando timers, colocando coisas assim, para ficar ligando e desligando geladeiras e etc. Porque, meu, isso é loucura. Tá? Isso é loucura. E não, como é que fala assim, não vai dar grandes coisas também. Tá? Então a parte de luz, encerro por aqui. Parte do aeroporto de Narita. Isso aqui é um absurdo, tá? Tanto que saiu até aqui, ó, na NHK. Ó, escuta só. 燃油が供給できないでですね、新しい、需要を受け止められないと、こういうことは非常に由々しい事態である。今日の会見でこのように述べた成田空港会社の田村明彦社長。成田空港では航空機用の燃料不足の影響で現時点で中国などアジアの6社が週あたり57便の新規就航や増便を見合わせていることを明らかにしました。Não posso colocar mais que isso, senão vai dar problema para mim, tá? Mas vamos lá. Para você que não entendeu o Nihongo, tá? O que é? Como é que fala assim? O presidente da empresa, ele foi lá, como é que fala assim? Deu uma coletiva falando, como é que se fala? Por que que eles não estão conseguindo garantir combustível para os aviões? Então o aeroporto de Narita, ele vai ter que suspender voos. Faz noção de um troço desse? Vamos lá. As companhias aéreas estrangeiras têm suspendido voos devido à incapacidade de garantir o combustível para suas aeronaves. E foi revelado que o aeroporto de Narita, tá, está suspendendo 57 novos voos, né, por semana. Com o aumento no número de turistas que chegam, o número crescente de companhias aéreas estrangeiras que solicitam o início dos voos para os aeroportos nacionais, ou o aumento dos voos, mas muitas delas estão cancelando seus pedidos devido à incapacidade de garantir combustível para as aeronaves, no caso o aeroporto. É um absurdo um troço desse. Você não acha que é um absurdo? Um país como o Japão não conseguir garantir combustível para as aeronaves que vêm para o Japão. Tá? Nessas circunstâncias, o presidente do aeroporto de Narita, Akihiko Tamura, anunciou na conferência de imprensa que os voos para o aeroporto de Narita foram suspensos, né, devido à falta de combustível. Com esse relatório, 6 companhias aéreas, incluindo na Ásia, incluindo a China Airlines, estão atualmente a suspender o lançamento ou o aumento de 50 novos voos semanais. Né? Quando eu falo China Airlines, no caso assim, é voos da China para cá. Tá? De acordo com o aeroporto de Narita, a razão por trás da escassez de combustível está no declínio no fornecimento do combustível de aviação para os distribuidores de petróleo. Você vê que eles estão transferindo a culpa para outros, né? Bem como uma escassez de navios para transportar o combustível das refinarias. Aquilo que eu já havia, isso aqui eu havia falado na outra matéria que eu havia gravado sobre isso. Tá? Isso aqui eu só trouxe porque muita gente mandou mensagem para mim falando: japonês, você está mentindo na cara dura. Não tem como o Japão não garantir combustível para os outros. Você vê que o presidente do aeroporto de Narita veio a público falar. Agora, quem que tá mentindo é esse caralho? Simples assim, desculpa para você que não precisava escutar esse tipo de coisa. Tá? Mas vamos lá. O presidente Tamura disse: enquanto o país está tentando ativamente receber turistas que chegam, é uma situação grave que não consigamos atender a nova demanda devido à falta de abastecimento de combustível. Simples assim. Tá? Foi o que ele falou. Só que nesse ponto aqui, eu acredito que é meu pensamento, tá? Isso aqui. O Japão não está conseguindo lidar com o número de turistas. Então eles têm que frear a entrada de número de turistas de alguma forma. E a forma que eles têm é isso. Para não falar assim, não venham para o Japão, pelo amor de Deus, nós não estamos dando conta.
Você vê que eles quiseram aumentar o número de turistas no Japão, beleza. Só que eles não fizeram preparativos para isso. Então, você vê que empresas estão reclamando, pessoas estão reclamando, né? Como é que se fala assim? Governistas estão reclamando, né? Prefeituras estão reclamando do aumento excessivo do turismo. Isso trouxe dinheiro para o Japão? Sim. Mas trouxe muita mais dor de cabeça do que dinheiro. Qualidade de vida daquelas pessoas que moram naqueles locais praticamente diminuíram ou vão acabar. Por quê? O governo local vão colocar taxas para as pessoas ali entrarem. Só que aquela pessoa que já mora ali naquele local 20, 30 anos, que costuma fazer sempre o seu passeio ali, fazer aquelas coisas, vai ter que pagar uma taxa agora. Faz como é que se fala assim, sentido um negócio desse? Uma pessoa que sempre viveu ali naquele local, fazia sempre suas coisas ali, né? Seu bem-estar mental, seu bem-estar de saúde. Agora ela vai ter que pagar uma taxa. Tá igual, por exemplo, tem vários parques aqui no Japão que já anunciaram que vão fazer a introdução de taxas para poder conter o excesso de turismo, o excesso de turistas. Então você vê que o turismo está trazendo uma série de dores de cabeça para o Japão que o governo Kishida não estava contando. Então o turismo excessivo está dando problema, está dando problema. Porque eu não vejo, tá? Como é que se fala? Outra forma do Japão conter o turismo se não fizer esse tipo de medida. Então, para mim, tá? O Japão está tentando conter o turismo com isso aqui. O número de entradas de pessoas. Porque não faz sentido um país... Nossa, falta até palavra. Por que eu falo esse tipo de coisa? O Japão é um país do Kakunin. Kakunin o que é? Nada mais é que é o país, o Kakunin, ele é a conferência. Então você vê que em muitos locais você vai fazer um curso, você vai tirar uma certificação, você tem que apontar para você provar que você está fazendo tal coisa e falar Yoshi, Yoshi, Yoshi. E o cara que está ali administrando não tem que fazer um Kakunin também? Só que claro que não precisa ficar escrevendo e falar Yoshi, mas ele tem que fazer o Kakunin. O Japão é o país do Kakunin. Você vê que quando você vai entrar numa fábrica, dependendo se você vai trabalhar ali, você fez um negócio, a primeira coisa que o cara te faz, você fez o raio do Kakunin? Sim, então você vê que o Japão, basicamente, ele é movido a Kakunin. Tá? E eles não têm capacidade de fazer um Kakunin para garantir o combustível. Não faz sentido um troço desse. Tá? Então por isso que eu falo, tem que tomar um certo cuidado ali, que tem muita intenção por trás, tá? Que o governo não está querendo transparecer de uma forma assim, direta, para não passar vergonha. Mas é o que está dando a entender. Você vê que outros exemplos que o turismo está dando dor de cabeça. Você vê que aquela cortina preta que eles colocaram para poder tapar a visão do Monte Fuji. Eu não lembro que cidade que foi que eles colocaram aquilo ali. Pro lado de Yamanashi ali, eles colocaram um portão para poder barrar, como é que faz, fazer controle de número de pessoas que podem subir o Monte Fuji. Então já dá para você sacar por A mais B que tempos atrás não tinha isso. Mas essas ideias começaram a aparecer por causa do quê? Excesso do turismo. Tá. Tanto que dependendo, para escalar ali o Monte Fuji, eu não lembro se era pro lado de Yamanashi, tá? Tem que fazer, como é que fala assim, registro antecipado. Então tem uma série de coisas que as pessoas antigamente não tinham antes, tem que fazer agora. É uma série de transtornos, como é que se fala assim, que para nós que moramos aqui no Japão há mais tempo, não estamos acostumados com isso, nós vamos acostumar a ter. Por isso que eu gosto de viver em cidades pequenas. Canso de falar, sempre moro em cidade pequena. É muito raro eu morar numa cidade grande, a não ser que o pagamento naquele trabalho e o trabalho sejam bons. Caso contrário, eu não fico. Eu prefiro morar numa cidade pequena, mais pacata, mais tranquila, para ter uma qualidade de vida maior. Tá?
Então eu vou encerrar isso aqui, essa parte aqui, da parte do combustível. Já dá para você ter uma ideia que é bizarro isso aqui no Japão. Tá, isso aqui não tá com cara que vai diminuir tão cedo. Parte das montadoras agora, lá na China. Olha só. 日本の主な自動車メーカーの5月の中国での販売台数は現地で販売する5社すべてで前の年の同じ月を下回りました。このうちトヨタ自動車が14万377台と前の年の同じ月から 13.6%、ホンダが6万6202台で 34.6% それぞれ減少しました。EV の普及が急速に進む中国では現地メーカーが値下げ競争を行うなどして日本メーカーの苦戦が続き、生産の撤退や縮小も含めて戦略を見直す動きが相次いでいます。Para você que entende Nihongo, dá para você ter uma ideia. Se você não entende, vem com o tiozão aqui, só para a última matéria para a gente finalizar o vídeo. Vamos lá. O volume de vendas nas principais montadoras japonesas na China, tá, em maio, foi o menor do que o mesmo mês do ano anterior, para 5 grandes empresas, né, que vendem na China. Na China, onde os veículos elétricos estão se tornando mais difundidos, os fabricantes japoneses estão cada vez reconsiderando suas estratégias. O número de vendas no mês passado na China, anunciado pelas montadoras japonesas, foram de 140.377 para a Toyota, com uma queda de 13,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. A Honda caiu 66.202, com uma queda de 34,6%. Além disso, a venda de todas as todas as 5 empresas que vendem na China, das montadoras, né, foram inferiores ao ano passado. Então, caiu 2,8% para a Nissan, caiu 20% para a Mazda, caiu 76,4% para a Subaru. Tá? Na China, onde a disseminação dos veículos elétricos estão a progredir rapidamente, os fabricantes japoneses continuam a lutar, enquanto os fabricantes locais competem com baixa dos preços e uma série de medidas, né, para reconsiderar suas estratégias, como retirar ou a redução da produção. Então já dá para você sacar que dependendo eles vão sair da China ou diminuir a produção na China ou mesmo dentro do Japão. Tá? Igual no caso, a retirada da produção, tem fábricas na China que eles podem retirar. No caso, a redução de produção, eles podem reduzir lá, da mesma forma que eles podem reduzir aqui. Por que eu falo a redução daqui? Porque tem muita peça dos carros que eles saem daqui do Japão para ir para lá. Então, com isso, já dá para você sacar por A mais B que muita empresa aqui no Japão, ela vai sofrer. E aquilo que eu falo, eu canso de falar. O Japão hoje ele tem problemas que ele não tem anos atrás. Por isso que as ideias dos anos 80, dos anos 90, hoje em dia não valem mais. Por que disso? O Japão parou de inovar, a China não parou de inovar. Você vê que a Toyota, por exemplo, carro elétrico. Como é que a Toyota está de carro elétrico? Você vê que a China está bombando com o BYD deles. E aí? Então você vê que antigamente o Japão ele não tinha concorrências que ele tem hoje. Então aquele selo Made in Japan ficou igual o telefone do iPhone. Ele tem marca. Tem qualidade? Não. Vou falar para você que o telefone do iPhone tem qualidade? Não, não tem. Quem assistia minhas lives cansou de ver que tinha hora que a tela começava a mexer sozinha. Porque o raio do iPhone que eu tenho, quando ele esquenta, a tela mexe sozinha. Eu não sei que bug é esse. Então vou falar para vocês, tem qualidade? Não, qualidade zero. E aí? Tanto que o iPhone que eu tenho é o 10. Parei aí. Eu nem cogito em tentar pegar um outro. Porque, você tem um telefone que o raio da tela mexe sozinho quando esquenta, dá para você fazer o que? Igual no meu caso aqui. Eu quero fazer uma live com você, ou quero gravar um vídeo, alguma outra coisa assim, dependendo. Se o telefone esquenta muito, ele começa a mexer sozinho a tela. Então eu tenho que limitar meu uso no telefone.
Logo que eu começo a ver que a bateria está esquentando, eu tenho que parar. Então você vê que eu diminuí o número de lives que eu estava fazendo no canal. Sim, eu diminuí por causa desse tipo de coisa. Porque eu começava a fazer as lives, começava a mexer sozinho, eu tinha que cortar a live rapidamente. Porque como a tela mexe sozinha, ele sai clicando sozinho, ele pode clicar em alguma função que pode me dar dor de cabeça, como desinstalar um programa ou fazer uma compra. Né? Porque como ele mexe sozinho, ele pode entrar no aplicativo do AliExpress, como já fez várias vezes, ali por exemplo, ou no Amazon, como já fez várias vezes também. Tá? Só que nisso, como ele sai clicando aleatoriamente, ele pode acabar finalizando uma compra que eu não esteja esperando. Então isso vai me dar problema? Pode ser que me dê problema. Então você vê, é um troço assim esquisito. Por isso que eu falo assim, o selo Made in Japan no Japão praticamente perdeu a credibilidade. Quem trabalha aqui no Japão já viu. Às vezes as peças estão chegando da China, estão chegando de Taiwan, aí faz a montagem aqui, eles colocam Made in Japan. Mas nada ali dentro é dentro do Japão, é tudo de fora. Então é uma puta de uma mentirada, o selo Made in Japan. O Made in Japan significa o quê? Feito no Japão. Então só que como as peças vêm de fora, eles deveriam colocar assim, montado no Japão. Então você vê o tamanho da mentira que é. Então aquele sonho dessa parte japonesa é uma puta de uma mentira. Canso de falar. Amo morar no Japão, não sou hipócrita. Só que eu sei que o Japão tem seus problemas. Tá? Eu não tenho a ilusão que o Japão não tem seus problemas. Ele tem seus problemas. Só que é aquela velha história. A gente tenta conviver com isso. Porque não tem outra maneira. É a regra deles. Quer morar no Japão? Siga a regra deles. Se você não quiser seguir a regra deles, saia do Japão. Simples assim. Então eu sei que isso aqui é uma distopia, não é uma utopia, é uma distopia com uma série de problemas. E é isso que eu tento trazer para você, para abrir os olhos das pessoas, para não ficar naquela ilusão. Olha, o Japão é um país paradisíaco que você vai ver Geisha, Goku voando, tá, e Kamehameha. Não, pô. Aqui você vai ver boleto. E vai ver muita coisa feia. Tá? Então, tome cuidado, tá? Com esses sonhos ilusórios do Japão. Mas é um país bacana para se morar? Pô, bacana. Eu gosto demais de morar aqui. Tá? Tem seus prós e seus contras, mas é muito bacana. Ainda me proporciona muita coisa bacana. Tá? Por que eu falo assim? Ainda me proporciona. Porque quem morou na década de 80 e 90 aqui no Japão, até princípios de 2000, pegou essa fase, viu como é que o Japão era antigamente para cá. Então tem muita coisa daquela época que hoje traz nostalgia pra gente. Porque é muito bacana a forma que a gente viu o Japão antigamente. Como é que você vê a construção dos prédios, as mudanças, como é que eram as coisas, o acolhimento com os estrangeiros. Claro, já fui chamado de bacaiarão muitas vezes, né? Gaidin fedido e etc. Mas também tiveram muitos japoneses que me acolheram bem. Eu tenho saudade desse tipo de coisa. Hoje não, hoje é tudo muito tsumetai, muito, muito frio a coisa, né, do que é comparado antigamente. Tá? Da mesma forma que os locais estão se densificando muito. Antigamente não era tão denso, né? Determinadas cidades. Tem cidades que eu morei na década de 90, que eu voltei lá não tem muito tempo, eu assustei. Cresceu muito, densificou muito. Ficou feio. A cidade que era uma cidade bonita ficou feia. Então o Japão está mudando, ele está fazendo transformações muito rápidas. Só que ainda traz, como é que se fala assim, uma coisa legal para você morar? Sim, é aquilo que eu falo. Eu gosto de morar em cidades pequenas. Tá? Cidades grandes, dependendo com a correria, a pessoa não consegue ver essas mudanças, não consegue ter aquele kimoti de viver, porque ela vive muito acelerada, né? Em meio àquela confusão de trânsito, etc. Quem vive numa cidade menor sabe do que eu estou falando. Mas, continuando aqui, que eu já estou saindo fora do contexto. Por outro lado, as vendas globais de 4 empresas, no caso Honda, Nissan, Mazda e Daihatsu, foram inferiores, vendas globais, tá? Foram inferiores ao mesmo mês do ano anterior.
A Toyota e a Suzuki, a Subaru e a Mitsubishi, né, registraram aumentos nas vendas, né, devido ao aumento nas vendas em outras regiões, como Estados Unidos e Europa. Mas você vê que os Estados Unidos também já foi lá, já chamou o Japão de manipulador cambial e já deu uma tesourada nessa parte dos carros. Então já dá para você sacar que esse ano não vai ser muito legal para os montadores aqui no Japão. Muito das autopeças que mandam peças para fora vai marcar, como é que se fala assim, queda no seu ritmo de trabalho. Então o que isso quer dizer? Dependendo, menos horas trabalhadas em autopeças para muita gente por aí. Vai chegar a ponto de demissão? Só dependendo da quantidade da queda. Não dá para saber. Igual eu tô te dando esses números, né? Igual, por exemplo, da Toyota foi 13,6 na China. Só que o que isso representa para ela, para a Toyota, esses 13,6% na China? É isso que eu quero falar para você. Se isso não representar grandes coisas, para ela, dependendo, chegar a gerar demissões, para ela não. Ela pode tentar, como é que se fala assim, remanejar o povo de alguma maneira. Tá? Só que para as pequenas empresas, pequenas autopeças que mandam as peças desses carros, que houve essa queda de 13,6%, por exemplo, essas empresas vão ser afetadas. Dependendo, é uma queda meio grande. Então, dependendo da situação, ela não vai conseguir manter um funcionário ali. Então, ele vai ter que tirar um funcionário e algum outro funcionário que está ali meio que de bobeira vai ter que repor, vai ter que fazer o serviço dessa pessoa. Eles vão diminuir uma mão de obra. Porque, querendo ou não, dependendo, 13,6%, dependendo do tamanho de uma fábrica, é muita coisa. Dependendo do porte de uma empresa, é nada. Então, vai saber muito, tá? Não tem como é que fala assim, mensurar isso. Da mesma forma, igual no caso da Honda, o impacto foi de 34,6%, praticamente mais que o dobro da Toyota. Nesse caso aqui, acredito que a Honda vai fazer sim alguma mexida, tá, na sua situação. Tá? Você vê que no caso da Subaru, 76,4%. Nesse ponto aqui não tem o que fazer. Eles vão mexer e vai ter cubi. Fato. Então isso aqui muda de empresa para empresa. Não tem como, né, a gente mensurar determinadas coisas. Japonês, mas você acha que 13,6%, como é que se fala assim, para uma grande empresa isso não é nada? Dependendo da empresa, sim. Dependendo da empresa, 13,6% não vai fazer nem cócega. Dependendo do porte da empresa. Por isso que é aquela velha história. Depende muito da solidez da empresa. O tamanho não importa. O negócio é a solidez. Se ela está sólida ali, dependendo, a coisa vai. Mas se é uma empresa grande que não tiver solidez, ela com 5% ela já começa a ruir. Se for uma pequena, sólida, esse 13% vai dar uma arranhada, mas não vai fazer nada. Então você vê que os portes influenciam, mas a solidez ali é o que dita a empresa. Por isso que determinadas ações, investimentos em títulos, não compensa você comprar de grandes empresas. Porque se você não vai ganhar juros nenhum provento daquilo ali. Em compensação, pequenas empresas pagam, dependendo, proventos muito bacanas. Então, só presta bem atenção nisso. Eu vou finalizar por aqui, que já está dando quase uma hora, já está dando uma hora de vídeo. Então, falei para você que ia ficar com um pedaço, mas espero que essas informações te ajudem de alguma maneira, tá? A fazer tomada de decisões aqui em relação ao Japão, porque você vê que a coisa está esquisita e está com cara que vai piorar ainda mais. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais. Maido.